a ser ditas coisas de certo modo preocupantes, não é? Esta facilidade com que as petrolíferas vendem dólares aos bancos decorre de disposições legais. Portanto, eles não estão a agir à margem da lei. No âmbito da lei cambial, como é que se enquadra este procedimento? As petrolíferas venderem com critérios discricionários os dólares que têm ou as divisas aos bancos que bem entenderem? É um regime cambial geral, há um regime cambial específico para o setor petrolífero e há outro regime cambial específico para o setor dos diamantes e outros da mesma família. E nós já temos estado a ouvir muito até de operadores do setor, e o engenheiro Godinho bate-se muito nisso, que era necessário colocar alguma disciplina no regime cambial das empresas do setor petrolífero. Outra questão também que muitos defendem é que deveria haver um maior fluxo na circulação de cambiais no sistema financeiro angolano, porque do volume de divisas geradas pelo setor petrolífero, por exemplo, só 10% passam pelo sistema financeiro angolano. E há um conjunto de debilidades do ponto de vista normativo, também ineficiência do regulador, o Banco Nacional de Angola, que permite que as petrolíferas aproveitem essas brechas que a lei dispõe, e também a ineficiência do regulador, que é para, de algum modo, efetuar essas transações, digamos que com devidas aspas, ilegais, porque elas deviam passar necessariamente pelo Banco Nacional de Angola. Mas isso acontece porque o regulador não é eficiente e existem pequenas brechas que a lei dispõe e que eles efetivamente aproveitam. Mas há um problema que não se consegue controlar, que é da entrada ilegal de divisas em Angola. Nós sabemos que há aqui esquemas de pessoas que conseguem trazer divisas do exterior para Angola, que é para poder alimentar o mercado informal. Isto existe só para ver como é que funcionam as casas de compra de diamantes na zona de exploração. As divisas que circulam naquelas casas, elas estão fora do controle do circuito bancário, porque o banco não vai dar a alguém 2 milhões de dólares para ter em casa guardados para poder comprar diamantes. Essas divisas certamente entram em Angola em circuitos que o sistema financeiro não controla. Há um outro mecanismo também que é usado, disse o Heitor Carvalho e o mais velho Gilberto, que há essa coisa da fuga de divisas. E essa fuga de divisas ela é feita usando o próprio sistema financeiro, por via da extrapolação dos preços da importação. Viu-se agora o Ministério do Comércio e Indústria, por via do leilão eletrônico, colocou os importadores a competir entre si, e que os preços caíram substancialmente da comparação com o que era feito anteriormente. Mas quando fala dessa queda dos preços no mercado nacional para o consumidor local, porque em relação aos preços no mercado internacional, porque eu pude perceber do que disse o Heitor Carvalho, estamos a importar bens essenciais, como por exemplo arroz, a um preço de alguma forma acima do que está cotado lá fora. É uma forma de invasão de divisas. Eu gostava a dizer, com o leilão que está a acontecer agora, provou-se isso. Sim. Antes não havia. E estava-se naturalmente a importar a preços muito mais elevados. Muito mais altos. Mas agora, com o leilão, as pessoas conseguem perceber que afinal os preços são para metade daqueles que estavam a ser importados. Exatamente. O que é que acontece? Ele vai declarar que esta garrafa d'água lá fora custam 10 dólares, por exemplo. Vem tudo documentadozinho, porque é um esquema que começa aqui e também tem um link lá fora. Quando essa garrafa, no fundo, custam 2, aqueles 8 ficam lá fora. E a documentação vem toda ela a declarar que efetivamente custou 10. Mas quem iniciou esse processo foi o Ministério da Saúde. Sem muito alarido, mas o Ministério da Saúde conseguiu
uma redução de 65% nos seus custos de medicamentos e meios médicos por via. Há coisas que a gente não pode deixar passar. Que é o seguinte: a maior inflação em Angola é no setor dos medicamentos. Tu estás-nos a dizer que o Ministério da Saúde conseguiu 65% de redução dos custos Esta informação do Ministério, não, essa informação oficial. Não está a inventar nada, Carlos. Mas, desculpa lá, Jaime. Tu não podes estar a dizer que uma coisa baixou 65%, mas depois ela aumentou 40% para nós. Epá, e qualquer coisa é o que o Alves estava a dizer. Há aqui qualquer coisa, a gente tem que dar informação com base na realidade. Não pode ter baixado 65%. Mas o que o Jaime está a dizer é que existem mecanismos que permitem fazer isso o é outra controle coisa, disto. mas dizer é isso que o Jaime está a dizer. Dizer que os medicamentos nas importações baixaram 65% e os preços estão a aumentar 40%, aí qualquer coisa vamos com calma. O Joaquim Jaime tem informação do Ministério da Saúde, segundo a qual o custo de importação de medicamentos e meios médicos e equipamentos médicos baixou 65%. O que o Carlos está a dizer, e nós vivemos todos em Angola, é que os preços dos medicamentos, pessoas como eu que tomam medicamentos diários, subiu consideravelmente. Não, isso é para dizer o quê? Que a inflação nem sempre está relacionada com a influência da taxa de câmbio. Há outros mecanismos aqui que fazem com que os preços disparem sem que a estrutura de custos da aquisição desses meios sofra alguma modificação. E o Carlos Rosado, na sua fala, também trouxe aqui um paralelismozinho, dizer que a divisa é como um carro, qualquer coisa parecida. Se há uma pressão sobre a sua procura, naturalmente que o preço estica. Se nós estamos cada dia mais doentes, é natural que o importador dos medicamentos faça alguma retenção para criar alguma escassez artificialmente e pressionar a procura, mas e depois vai subir os preços. Nós estamos cada dia mais doentes ou nós nunca estivemos melhor mesmo. Não, mas isso tem tudo a ver com a taxa de câmbio. Sabes porquê? Porque se a taxa de câmbio fosse de mercado, e já lá vamos a discutir a questão da taxa de câmbio de mercado, a taxa de câmbio era muito mais elevada do que aquela que temos hoje. E não fazia sentido estar a fazer isso porque o acesso às divisas era imediato. O Heitor deve saber melhor do muito mais caro, mas imediato. O Heitor deve saber melhor do que eu que a taxa de câmbio é, entre aspas, livre, né? Até é uma expressão muito simpática, flexível. Mas há um mecanismo político que é para poder controlar isso, porque se liberaliza a taxa de câmbio, naturalmente que vão haver outros reflexos que no nível político não se quer isso. Por isso há esse mecanismo mais ou menos controlado para manter a taxa de câmbio a níveis que não possam causar muita distorção na economia. Mas por isso é que ela não vai ser completamente livre como sugere. Isso, Carlos, é como o combustível. Se o preço do combustível aqui fosse 900, não havia falta de combustível nem contrabando. Se a taxa de câmbio fosse de mercado, não havia esses esquemas que não fazia sentido. Então, meu senhor, eu não sei quem teria um carro a andar na rua. Isto também é relativo, porque lá onde o combustível está a 900 mil kwanzas, as estradas não estão às moscas. Só um minutinho, Carlos Rosado Carvalho. A mesma questão. Na Zâmbia, na RDC também e na Namíbia há carros a circular. A gente vê em Kinshasa, cada engarrafamento. Kinshasa tem o dobro da população de Luanda, não é? Mas voltando ao que nos interessa, mas fazendo uma analogia da relação que estão a fazer com as divisas e com os combustíveis, eu ia voltar ao Gilberto Simão para colocar a questão da seguinte forma. Ao dizer que o Mártires deixa de ter expressão, porque agora quem quer fazer grandes transações, e tomem nota do que disse o Gilberto Simão, não são alguns dólares para pagar o colégio do filho no estrangeiro ou pagar uma consulta médica. Quem precisar de 200 mil dólares, por exemplo, há esquemas aqui arquitetados, você deposita os kwanzas correspondentes numa conta indicada, indica a sua conta na Europa e as suas contas, e essas transações são feitas. Como é que isso se processa? É pelas petrolíferas? Eu queria o Gilberto Simão, como está no mercado, está no terreno, como é que isso se processa? Alexandre, eu não posso dizer porque não tenho dados concretos, não é? Mas é um facto. O facto é isso. O facto é isso. E eu tenho empresários que me dizem que não tem problemas em transferir dinheiro, porque eu preciso ter kwanzas. Não há nada. Ele tem kwanzas. E a gente sabe quem é que tem os kwanzas aqui. Transferir pela banca.
Não. Não, estou, é banca. eu neste momento estou É que aqui. transferir é uma coisa. Daqui Não. é pôr o dinheiro fora. não é? Exatamente. Fazer pôr dinheiro pagamentos fora. ao exterior fora do Exatamente. circuito bancário. A tua pergunta já teve resposta. Já teve resposta, Estão a já. dizer que há fuga de capitais, não é? Pois. Não são as petrolíferas. As petrolíferas não vendem dólares lá fora. Não. São as empresas e muitos angolanos que têm acesso às divisas. Exato. E que fazem isso e que têm dinheiro no estrangeiro. E fazem Mas isso. a mim Mas a gente preocupa a deposita, facilidade Mas com que essa nós do marketing dissemos. está fora dos angolanos. Não, Eduardo. Eu estou aqui, nem eu sei tenho qual. tem Isso pessoal aqui não é nas marketing, redes são sociais. angolanos mesmo, não Nas são redes estrangeiros. sociais. Joaquim São Jaime. angolanos mesmo. Nas redes sociais, você tem indivíduos que oferecem. E dizem, olha, deposita na minha E conta também tem muitos X. burladores. Ok. né? Sim, também tem. Mas isto é preciso ter Mas, atenção. vamos só E tentar eles fazem perceber a bem isto. transferência. Burladores